Olá, vamos aqui fazer esse vídeo para tratar de duas coisas diferentes que são um pouco parecidas, que é parábola e simbologia. São duas palavras diferentes, as explicações também têm que ser exatas para que possa se entender uma coisa diferente da outra, embora um pouco parecida. Parábola representa ou significa, parábola é histórias que são contadas para atingir um certo objetivo. Quando Jesus contava uma parábola ou uma história, a finalidade dele era para atingir um certo objetivo, como no caso da parábola do samaritano, o bom samaritano. Aquela parábola ali Jesus fez para mostrar a insensibilidade e a injustiça dos fariseus, que tratavam os samaritanos com desprezo. Então Jesus fez essa ilustração, essa parábola, ou contou essa história para mostrar que eles, como sendo pessoas injustas, que eles queriam ser justos, e então, ao contar essa parábola, Jesus então como que delatou a insensibilidade deles como instrutores da lei lá naquela época. Então o objetivo era esse. Como no caso da parábola também do rico e de Lázaro, que Jesus contou, e na realidade é uma história. Então não, são histórias que realmente foram criadas momentaneamente para atingir um objetivo, como eu falei, que no caso era para atingir os fariseus, propriamente dito, porque eles se consideravam pessoas justas e fidedignas. Então, quando Jesus contava essas parábolas, eles percebiam que aquela parábola estava sendo contada se referindo a eles. Isso é uma parábola. Porém, o que nós observamos, que muitos teólogos e pastores muitas vezes não conseguem explicar detalhadamente o significado das parábolas, o significado de cada parábola, que ela tem o seu significado. Nunca se pode explicar uma parábola como se fosse literalmente, como tivesse acontecido aquilo, de fato. Como, por exemplo, a parábola do rico e Lázaro. Todos os elementos de uma parábola ela tem que ser interpretada, que representa outras coisas. Isso aqui a gente tem observado a dificuldade de teólogos e pastores. Outra coisa também que tem sido muito difícil eles explicarem são as simbologias da Bíblia. Como tem no livro de Daniel, Ezequiel e especialmente no livro de Apocalipse. Simbologia são coisas que representam outras coisas. Assim como uma parábola é uma história que tem elementos que representam outras coisas. Simbologia são coisas que você tem que entender o que representa cada uma dessas coisas, o que representa cada coisa. Como, por exemplo, a simbologia do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor ele teve um sonho na época de Daniel, que ele sonhou com uma estátua. A estátua é uma simbologia. No caso, Nabucodonosor sonhou com essa estátua. A cabeça de ouro, braços e peito de bronze ou de prata, o abdômen e o ventre de cobre e assim sucessivamente. Então, cada parte dessa estátua representava uma potência mundial, até chegar nos pés da estátua, que hoje representa os Estados Unidos. Então, isso é uma simbologia. Então, assim como, por exemplo, no livro de Apocalipse, tem muitas simbologias que a gente observa que eles estão tendo dificuldade para explicar. Não se pode explicar uma simbologia como sendo literal, não vai dar certo.
não vai conseguir fechar a conta, porque o que é simbologia, o que é literal. Então, no caso das simbologias, tratando das simbologias no livro de Apocalipse, como por exemplo, lá tem uma passagem no capítulo 17 do livro de Apocalipse, que mostra lá que conta que uma mulher está sentada sobre muitas águas e essa mulher também está sentada sobre uma besta, uma fera ou uma besta fera, como queira chamar, fera ou besta fera ou só besta. É um animal com 7 cabeças e 10 chifres. E o que representa? Se é uma simbologia, aí é onde está o desafio, o segredo é para descobrir o que significa cada um desses elementos. O que representa a mulher? Ao mesmo tempo, no livro de Apocalipse, essa mulher também é chamada de prostituta. A prostituta está sentada sobre a fera ou a besta. E o que representa a besta? O que representa essa fera ou essa prostituta? A prostituta representa todo o sistema religioso do mundo que se prostitui com a política. Política e religião não combina, que é coisas espirituais com a política. Então é chamado na Bíblia por Deus de prostituição. Por isso que ela é chamada de prostituta. Então toda religião no mundo que se contamina com a política é chamado na Bíblia de prostituta. E segundo os relatos da Bíblia no livro de Apocalipse, o próprio sistema político e governamental do mundo vai se voltar contra essa prostituta. Então esses são os desafios de se descobrir as simbologias da Bíblia. Assim como a Bíblia no livro de Apocalipse está cheia de simbologia, o desafio é descobrir o significado de cada uma delas, porque não vai combinar nunca você explicar uma simbologia como se fosse literal. É como, por exemplo, no livro de Apocalipse, que não estou lembrado agora, me parece que é no capítulo 21, que fala da cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu. Se é uma simbologia, o que representa essa cidade? Descer do céu. Aí é onde é que está o segredo, ou o desafio, para a pessoa tentar descobrir o que significa essa cidade, descendo do céu. Porque no céu, as coisas do céu é espiritual. Não tem nada físico. O céu, todas as coisas no céu são espirituais. Todas as explicações que existem, coisas relacionadas ao céu, são coisas espirituais. Como, por exemplo, se não me engano, no capítulo 22 do livro de Apocalipse, ainda falando de Apocalipse, fala que existe árvores, existe rios, né? As árvores para a cura das nações. Então, se está falando de árvores e não é literal, o que significa essas árvores? O que significa esse rio? A gente sabe que na Bíblia, muitas vezes, a água representa a palavra de Deus, como Jesus falou lá para a samaritana, né? Falando sobre a água, que ia dar água para ela, que ela nunca mais ia ter sede. Então isso, simbolicamente, significa a palavra de Deus. Então, como no céu não se pode comparar nada com coisas da terra, rio existe na terra. Então esse rio que fala no livro de Apocalipse são as provisões espirituais de Deus para matar a fome e a sede das pessoas em sentido espiritual. Não existe árvores literalmente no céu, fisicamente, porque no céu tudo são coisas espirituais. No céu, existe no céu são anjos, que são chamados de espíritos, e assim sucessivamente. Então não se pode confundir coisas materiais com coisas espirituais. Então, provavelmente eu vou fazer um outro vídeo explicando o que significa a cidade santa, visto que é simbólica e não é literal. Porque o desafio é esse, é tentar explicar os elementos de cada um desses significados, tanto de parábolas
como das simbologias, ok? No próximo vídeo que eu fizer, eu vou tentar explicar para vocês o que significa essa simbologia da Cidade Santa, a Nova Jerusalém, visto que não é literal, visto que é simbólico, então o que realmente representa, certo?